Fala aí, brabos! Vamos para mais um podcast Bet Bull, de frente com as feras. Agradecer hoje a presença ilustre aqui dos nossos convidados. Cláudio Âncora aí, Cláudio Pitbull, ex-jogador, nas horas vagas meu irmão. Agradecer a presença. Rodrigo Alves, grande presença hoje, nosso convidado ilustre. Agradecer a presença. Bruno Português também, beleza, parceiro já nosso aí de muito tempo, participando do podcast. Como já falamos bastante, né, no podcast aqui, a ideia do podcast central é a gente trocar um papo, ter uma coisa bem saudável aqui para realmente falar sobre o cenário das apostas, que é realmente um assunto hoje que está muito em alta. Então, eu vou deixar um espaço para cada um se apresentar um pouquinho, para quem não conhece os nossos convidados aqui também, começando pelo Cláudio. Fale um pouquinho também, Cláudio, da tua história dentro das apostas aí, e a gente vai se apresentando. É um prazer estar com vocês aqui nesse podcast aí do Bet Bulls, Rodrigo aí, que é o presidente da BASP aí, que vem fazendo um grande trabalho, o Bruno Português, que é um grande apostador e virou um grande amigo meu, e falar um pouco do cenário das apostas que vem crescendo muito no Brasil, e nada melhor do que trazer um cara que vai tirar todas as suas dúvidas e principalmente vai explicar tudo, porque a gente vê muita gente falando, mas muita gente não entende das apostas. Então o Rodrigo aí é uma pessoa que eu gosto muito e vai nos tirar muitas dúvidas. E um pouquinho da minha trajetória, depois que eu parei de jogar, fiz alguns cursos e vi que poderia ser uma área interessante para eu poder trabalhar. Então passar aí a bola para o Rodrigo se apresentar, que é um cara que eu admiro muito, e para nada melhor do que trazer ele para tirar todas as dúvidas dentro do cenário dos investimentos esportivos. Seja bem-vindo aí, Rodrigo. Obrigado, senhores, pelo convite. Muito bom estar aqui sentado, batendo esse papo com vocês. Tornando uma longa história curta, eu comecei nas apostas em 2008, são 15 anos já, por um acaso ali da vida. E mais recentemente, de fato, a gente fez uma associação pós-legalização das apostas. Então, como o apostador, o consumidor, ele é pouco observado, né, nessa questão toda, a gente tenta ser uma voz aí para trazer algumas das coisas que são essenciais, né, que sejam observadas. Mas tem muita coisa para falar, não só regulamentação, né? A gente gosta de falar de apostas, então, mais uma vez, obrigado aí pelo convite, muito bom estar aqui. Bora lá, Bruno Português na área, sou apostador esportivo já faz 5 anos, estou aqui com a turma e vamos tentar aprender e explorar o máximo possível aqui com o presidente da associação para a gente poder saber que pé e qual é o futuro do nosso mercado. Maravilha, agradecer então novamente a presença de todos. Rodrigo, começando um assunto importante aqui, a gente gostaria de saber um pouquinho, quem não conhece a tua história dentro das apostas, tu iniciou apostando desde 2008, hoje tu é o presidente da BAESP, Associação Brasileira dos Apostadores, tem feito um trabalho muito importante, tanto no cenário das apostas, também com esse paralelo junto com o poder público, nessas conversas, nas reuniões que estão tendo aí, visando melhorar a situação do apostador, tendo esse lado do apostador, mas também buscando essa questão da regulamentação. Fala um pouquinho da tua história no início com as apostas, como é que tu conheceu, e esse trabalho que é feito frente à BAESP, que eu acho que é um trabalho muito importante que a gente acompanha já de muito tempo. Legal. Eu conheci as apostas, como eu disse, em 2008, foi no Campeonato Paulista. A primeira aposta que eu fiz, eu não lembro contra quem que foi, mas foi a favor da Ponte Preta. E perdeu. Ganhei. Ganhou? Ganhei. A Ponte, nesse Campeonato Paulista, chegou até a final contra o Palmeiras. Perdeu, obviamente, mas fez um ótimo campeonato. Eu conheci as apostas justamente... Eu costumo dizer que as apostas no Brasil nasceu em outubro de 2007, que foi quando pela primeira vez uma casa de apostas se tropicalizou. Montou o site ali em português, proporcionou um suporte, né, também em português, viabilizou meios de pagamento. Então, meio que da noite para o dia, as coisas começaram aqui. Eu conheci alguns meses depois e justamente fiz essa aposta na Ponte, ganhei, achei que fosse ganhar muito dinheiro com as apostas, né? No começo a gente sempre fica bastante feliz ali com os primeiros greens. Mas, na verdade, aí que eu fui começar a entender que a indústria das apostas, apesar de no Brasil... era totalmente novidade, ela já existia, e é uma indústria forte, né? E essa minha percepção se deu principalmente porque na época
a rede social que era forte aqui era o Orkut. Orkut. Né? Famoso Orkut. Daí, em 2008, ali, eu entrei no Orkut e vi que tinha essa comunidade de apostas. Tinha umas 200 pessoas, o pessoal passava o dia inteiro falando de apostas ali, e só que era uma bagunça, né, essa comunidade. E eu queria organizar, queria fazer uns tópicos direitinho, queria dar um pouco de... colocar ordem na casa. Diretriz ali. Daí eu cheguei pro dono da comunidade e falei, você não me venderia a comunidade? Ele, beleza, vendo, né? E aí eu comecei a organizar os tópicos por competições, enfim, né? Fui dando tópico de dúvidas, por exemplo. A gente tinha muito pouco material naquela época, né? Hoje em dia, você entra no Google ali, você... A própria comunicação do Orkut era difícil, né? Se misturavam muitos assuntos, era difícil ter uma comunicação clara ali, né? E daí a gente conseguiu organizar ali e a gente foi aprendendo junto. Muita gente que hoje continua nas apostas estava naquela época lá no Orkut. E foi nessa ocasião que eu conheci a afiliação. Muito por acaso também, mas quando eu entendi que a afiliação, para aqueles que não sabem, é justamente você levar jogadores para casa de apostas, né? E aí, quando eu compreendi isso, que eu vi que o universo das apostas era algo já consolidado mundo afora, aqui era novidade, e lógico, o tempo foi passando, né? São 15 anos aí, então muita coisa aconteceu. E como eu disse, em relação à Baesp, foi uma necessidade que a gente enxergou. Inclusive, em 2015, quando Portugal regulamentou, a gente assistiu de camarote aqui o desastre. Aquele né? desastre. Desastre. Né? Então, a gente sempre teve uma interlocução grande com os apostadores portugueses. Então, em 2015, a gente já ficou de orelha em pé. Né? Falou, opa, uma hora vai chegar no Brasil, vai acontecer isso aqui também, a atividade vai ser legalizada, vai ser regulamentada, e a gente tem que estar preparado. Então, a gente começou a conversar ali, mas sem muitos avanços. E aí, em 2018, no final do governo Michel Temer, lá que legalizou a atividade, daí a gente falou, não, agora vamos fazer alguma coisa. O quê? A gente nem sabia. Associação, isso aí veio depois até. A gente não sabia o que fazer, né? A gente só sabia que tinha que se organizar. Então, inicialmente tinha umas 60 pessoas ali que estavam conversando, né? Interessadas em fazer alguma coisa. Depois conforme foi avançando, foi diminuindo, Foi né? filtrando. Foi filtrando. E no fim, a gente, em 17 membros fundadores, fundamos a Baesp. E de maneira muito honrosa, né? Eu fui conclamado ali presidente, né? De maneira unânime até. Eu não queria, de verdade. Eu sempre fui um cara mais discreto, assim. Eu não sou muito não sei, não é meu feitio. Mas eu sempre me interessei muito pela atividade, né? Sempre gostei muito do assunto da regulamentação. Já acompanhava outros mercados licenciados, regulamentados. Então as coisas foram acontecendo. Esse é o contexto geral e hoje a gente tenta fazer alguma coisa aí pro nosso bem. Maravilha, vamos falar bastante de regulamentação também aqui nos próximos tópicos. Bruno Português, conta um pouquinho então da tua história, desse início, como é que tu te deparou com as apostas? Já é apostador há mais de 5 anos, né? Eu tô no meu 5º ano, a história é quase sempre a mesma. A gente começa por acaso. Eu comecei com o famoso livro do Juliano Fonte. Vindo da minha terra de Portugal, encontrei uma propaganda, ganhei o livro, comecei a estudar, caí dentro e nunca mais larguei. E vi que realmente no início é uma maravilha, né? Você começa a ganhar, sexta-feira você coloca lá 100, 200 reais, aí chega na segunda, você tá com 800, 1.000, aí você acha que vai ficar rico, aí no dia seguinte você perde tudo. Esse é o caminho. Foi por aí. Perfeito. Rodrigo tocou num ponto muito importante ali, que é uma dúvida que eu sempre tive e hoje pesquisando a gente acaba começando a se envolver um pouco mais com o mercado e a gente entende, mas acho que para nossa audiência é importante explicar isso. Tu comentou a questão no final do governo Temer, lá em 2018, a questão da legalização. Só que tem uma diferenciação entre a legalização e a regulamentação, que eu acho que é muito importante. Lá no Michel Temer tinha esse prazo de 4 anos para fazer a regulamentação. Esse prazo, na verdade, já passou. Explica um pouquinho essa diferenciação entre a legalização feita lá no final do governo Temer com a regulamentação para a nossa audiência que às vezes não entende o termo ali. Acho que é bom exemplificar nesse sentido. Porque legalizar é falar que ok, a atividade é permitida. E regulamentar é falar quais são as regras, né? Os procedimentos. E hoje a gente está num vazio legal nesse sentido. Porque a atividade foi legalizada. Na verdade, eles fizeram o caminho mais fácil, que foi equiparar as apostas esportivas a uma loteria. A loteria já tem todas as regras definidas, você aposta na Mega Sena desde sempre, se você ganha, e é muito difícil, mas já tem todas as questões de tributação do apostador definidas. Então,
disseram que a aposta de cota fixa, né, era uma modalidade de loteria e dessa forma era uma lei que tratava de recursos financeiros numa lei de segurança pública. Então, não tinha nada. Misturaram tudo. Era um parágrafo Isso. ali e colocaram um artigo que legalizou a atividade. Então, e foi realmente no apagar das luzes do governo. Então, assim, legalizou e tchau. E aí, realmente, ficou estipulado um prazo de 4 anos, 2 mais 2, para regulamentar a atividade. O governo anterior não quis mexer com isso, né? Durante os 4 anos, eles evoluíram, fizeram consultas públicas, chegaram a iniciar a construção dessa regulamentação, mas não quiseram ir adiante. Nesse governo atual, diferentemente, como eles querem e precisam arrecadar, as coisas estão avançando até rápido demais. Porque a verdade é que é um tema muito complexo, não é nada fácil regulamentar uma atividade dessa, né? Tem muitos detalhes e tem que ter conhecimento, tem que ter essa parte mais técnica, né? E tem que ter vontade política de fazer bem feito. Claro. E a verdade é que, saindo um pouco, né, do que você perguntou, mas as coisas estão rumando para um lado mais arrecadatório do que técnico, né? Mas regulamentar é necessário, indiscutivelmente, né? Hoje o mercado brasileiro ele é inundado diariamente aí com novas casas de apostas, com influenciadores que já... Sem fim. O cara nasce hoje tendo 10 anos de experiência nas apostas, né? inacreditável. Então, assim, as coisas estão tomando um rumo que e tem principalmente que ter a questão regra. do dinheiro fácil, né? Tocando nesse assunto, eu acho que é importante, Rodrigo, a questão também do marketing. Tu que vem de formação de marketing, essa responsabilidade do marketing que eu acho que a gente tem que ter. A gente todos aqui são influenciadores. O Cláudio e o Bruno também falam bastante sobre o assunto nas redes sociais, comentam bastante sobre apostas e tudo. Mas essa responsabilidade que a gente tem que ter com a audiência. A responsabilidade que o dinheiro não é fácil. Não é uma coisa que tu vai ganhar do dia para a noite. O Cláudio pode comentar um pouquinho desse trabalho que ele faz, que é a coisa realmente no longo prazo, que não dá para ter esse imediatismo que a gente vê hoje em dia os influencers colocando, e a gente faz questão de ter esse espaço aqui para realmente falar que tem que ter essa responsabilidade e tem que ser um trabalho de longo prazo, não é uma coisa que vai ganhar no curto prazo. Fala um pouco aí, Cláudio, dessa... Eu acho que hoje em dia a facilidade é que gera isso, né? O Rodrigo pode até falar melhor, há 15, 20 anos atrás não tinha nada de aposta, né? Não tinha site, não tinha nada. Hoje em dia tu abre o YouTube e o que tu vê de 10, 9 aposta, ganhe dinheiro no sofá, ganhe dinheiro dentro do carro. Então, assim, é por causa dessas propagandas enganosas que muita gente acaba indo pelo caminho errado. Eu costumo falar, não existe almoço de graça, né? Você tem que fazer um caminho, é que nem eu falo da minha carreira. Pô, para ser jogador de futebol, abdiquei de muitas coisas. Aí vem um cara de paraquedas, acha que vai colocar ali R$5 e vai ganhar 300 mil. Então, essa facilidade também que muita gente acaba caindo nessas armadilhas, eu sempre costumo falar, antes de comprar qualquer produto que seja de aposta, pô, vai pesquisar, vai ter informações. É que nem quando tu vai comprar um carro, tu faz 200 mil perguntas do carro. Então, assim... Essa facilidade gera muita gente cair numa armadilha que não consegue sair. Então, eu acho que o principal foco hoje em dia é passar que dá para se ganhar dinheiro com as apostas, mas que tem que ser feito da maneira correta. E muita gente não quer fazer da maneira correta, que é o quê? É estudar, é precificar um jogo, é fazer curso, é entender o processo. E o processo leva tempo. E a grande maioria que eu vejo nesses 3 anos que eu estou inserido, que quer pegar atalho. E quem pega atalho acaba se dando mal. E também entender que o cenário ele é de entretenimento. O cenário vai ter realmente a pessoa que busca um jogo recreativo, que busca aquele jogo de lazer, mas que tem o profissional hoje, o apostador que está ali. Se fala muito em 3%, que já está subindo um pouco, que chega perto dos 5%, mas enfim, que tem esse apostador que faz um trabalho legal, que quer, na verdade, se profissionalizar, quer tornar disso uma profissão. Então, acho que tem que ter essa divisão, mas ter essa responsabilidade. Eu acho que essa é a grande vantagem que a regulamentação vai trazer. Não sei se você concorda, Rodrigo, porque quando nós tivermos uma regulamentação, nós vamos ter uma profissão. Sem a regulamentação, você não tem a profissão. Então, um dos grandes ganhos da regulamentação será a profissão. Agora, como é que será essa regulamentação? Como você falou, tudo muito rápido. Você não foi ouvido. É impressionante. Hoje nós temos dois projetos de lei. Um do senador Cajuru, e aqui a gente tem que falar de política, não tem jeito, nós não estamos defendendo ninguém, nenhum lado, mas é o senador Cajuru com o senador Hamilton, que é do Rio Grande do Sul. Eles têm a PL 845.
aqueles primeiros parágrafos ali são coisas assim que você percebe que eles nunca falaram com ninguém, não é? Chega a ser até constrangedor algumas escritas que estão ali. Você tem que ler até 3, 4 vezes para poder entender. Mas ok, eles iniciaram alguma coisa. Aí depois tem a PL 600 de outro senador, que é o senador Eduardo Girão. Aí agora está lá no Senado. Conta um pouquinho para nós como é que você acha que está isso tudo, porque está meio confuso. É confuso mesmo. Em relação ao marketing, eu acho interessante. Você até comentou como você começou, né? Uhum. Desde que começaram as apostas, o marqueteiro, entre aspas, é o responsável por atrair o grande público, né? E aí, com o tempo, e aí entra o que você disse, Márcio, o cara que quer se profissionalizar, no sentido de levar a sério o negócio, né? Porque profissionalizar também é um termo mais amplo, ou talvez que não são todos que queiram, né? Mas o cara que quer levar mais a sério, ele tende depois a conhecer o pessoal sério, né? Mas quem faz essa grande atração é o pessoal que investe pesado, em tráfego pago. Público de massa, que é um... Então, assim, sempre foi assim. E é perigoso, né? Querendo ou não. Mas é o marketing digital como um todo. Eu acho que não é uma exclusividade das apostas esportivas, né? Não é. E hoje, claro, a gente tem... Você vê como são as coisas, né? Cada dia muda, né? Mas hoje, especificamente, a gente está falando de uma medida provisória que vai regulamentar a atividade. Isso quer dizer o quê? A medida provisória vem da mão do governo, né? E fala-se que vai ter um projeto de lei aí vindo da Câmara dos Deputados para complementar essa regulamentação. Então, em outras palavras, é um certo arranjo que está sendo feito ali para que governo e os deputados, né, o parlamento, dividam um pouco esse bolo, né, das apostas esportivas. Agora, na prática, uma medida provisória que regulamenta o essencial e depois um projeto de lei que vai trazer detalhes, né? Já também não parece que nasce da maneira... Já que nasceu errado, eles já nasceram sem a base, tanto é que a medida provisória tinha lá no início um desejo de regulamentar, de criar um órgão, uma agência regulamentadora, só que eles perceberam no meio do caminho, que chega a ser também inacreditável, lá em Brasília, eu até moro em Brasília, realmente é surreal aquilo lá, parece mentira, mas é verdade. Como é que é possível ninguém ter percebido que numa medida provisória não é possível criar um órgão regulamentador? Então agora está lá o Ministério da Fazenda discutindo com o Ministério do Esporte para saber se eles vão criar ou não um projeto de lei com a agência regulamentadora. Então nós estamos parados novamente. Então houve aquele boom em março, abril, maio de 2023 e agora não se fala mais porque eles tiveram que recolher e iniciar praticamente do zero. E não te chamam. Isso é que eu não entendo. Mas o que eu acho que é legal fazer um parêntese nisso, até para fazer um paralelo com a história aí. Se nós formos pegar a PL lá, a 442/91, cara, nós estamos falando de 1991, da Lei dos Jogos. Já se conversava lá atrás sobre isso e muito tempo passou e ainda não andou essa questão. O que eu acho hoje é que a gente está num novo cenário. Hoje o cenário, se a gente for ver, dos clubes da Série A, praticamente 90% dos clubes hoje estão patrocinados por casas de apostas. Série A e Série B, Série né? A, Série 100%. B, 100%. Então, se for pegar hoje que 100% dos clubes têm esse benefício, a gente pode dar o exemplo também hoje que está uma onda muito grande da venda dos clubes para SAF. Então, acho que essas empresas que estão vindo de fora querem investir muito no Brasil, o Brasil é um celeiro hoje nas apostas. Eu acho que com a vinda de investimento forte, eu acho que hoje nós estamos num cenário diferente, que o governo também faz questão, porque há muito benefício envolvido nisso, e muito dinheiro, lógico. Rodrigo, nessa relação que tu tem, e tu participou já de reuniões junto com o governo, enfim, eu acho importante ter esse representante lá, mas há quantas anda essa conversa? Tu acha que tem condições disso evoluir? Mas é importante ter alguém hoje sendo a voz do apostador lá, junto com o governo, para de alguma forma participar. Tem essa questão muito que a gente fala de política, mas tem também ali o pessoal do esporte que quer regularizar. A oportunidade que a gente teve esse ano foi a de ter uma reunião com o Ministério da Fazenda, com o pessoal que está de fato ali à frente da regulamentação, e a gente entregou uma cartilha para eles de boas práticas, tributação do apostador, tributação da casa de apostas, taxa de licença, taxa de canalização. Muito bem feito. Mas assim, a boa regulamentação e a má regulamentação, elas são
muito claras, assim. É bem fácil identificar o caminho certo e o caminho Exemplo de errado. Portugal, da Inglaterra, que é o positivo. Até aproveitando essa questão, Rodrigo, para nossa audiência que não conhece muito, dê alguns exemplos aí do que andou certo hoje em dia, o que é uma regulamentação bem feita, quais países hoje que têm realmente esse diferencial e exemplos que nem já foi citado aqui de Portugal, que realmente foi um desastre, para a gente também entender, nossa audiência entender essa diferença e quais talvez seriam os caminhos, políticas importantes que o Brasil deve seguir, até para a gente aproveitar a nossa audiência e falar também sobre esse assunto. Falar do Reino Unido, acho que é chover no molhado, todo mundo sabe, né, que é o exemplo, mas é mesmo, né? Eles conseguem ter um mercado atrativo para a casa de apostas, com um valor a outorga da licença, ou seja, quando você tem que pagar para solicitar uma licença, ela é proporcional com o teu faturamento, então assim, é uma coisa muito justa. Tem o conceito do GGR, ou seja, a tributação da casa de apostas, ela é em cima do lucro, por assim dizer, da casa de apostas, né? Lá no caso é 15%. O apostador não é tributado nos prêmios, né? Nos prêmios ganhos, porque já tem... nós consumidores, o que a gente compra de uma casa de apostas? A cotação. Né? Essa é a nossa relação de consumo. Quando você escolhe a Pinnacle ao invés da 365, você está justamente pegando a cotação da Pinnacle, né? Que é mais atraente, ou algum mercado, né? Então, essa é a relação de consumo. E quanto maior o encargo tributário, quanto mais você onera a empresa, a casa de apostas, ela vai ter que reverter isso em cotações menores, né? Então, as cotações menores é um dos efeitos de uma regulamentação que não seja eficiente. Foi o que aconteceu na minha terra. Em Portugal. Foi justamente isso. É impressionante. O Bruno que vai poder contar melhor como é Portugal, É né? impressionante. Eu estive lá, a última vez que estive lá ano passado, eu encontrei com amigos que tentam ganhar dinheiro com isso. Eu falei, não sei como. Eu até pretendo voltar para minha terra não daqui a muitos anos. Eu não sei como é que eu farei, porque realmente é complicado. Nós estamos falando assim numa única entrada de 30 tickets. No mínimo, Numa né? Se tu única pegar entrada. BetClick, às vezes tem Numa 40, única 50 entrada. tickets de diferença. Imagina se a gente faz uma média de 180, 200 entradas por mês, vezes 30, é bizarro, né? Complicado. Então, o que as pessoas fazem lá? Não existe um mercado e quem consegue sobreviver trabalha com VPN. Aquelas 3 letrinhas mágicas que, se acontecer alguma coisa aqui em Brasília que for semelhante, muita gente vai em busca dessas 3 letrinhas. Não tem outro jeito, né? Por aí. E aqui tem o agravante, né? Que já é um mercado já existente há muito tempo. Há muito tempo. Muito tempo já acontece, as coisas já acontecem. Então, se você vai lá e coloca no papel algo muito complicado de ser seguido, a maior parte das casas de apostas não vai nem querer ir atrás da licença. Né? Eles vão querer continuar no mercado. Não, e é impressionante. Você analisa uma casa de apostas que existe aqui no Brasil, que atua aqui no Brasil, a mesma casa de apostas atua lá em Portugal, e a diferença são os 30 tickets, justamente por conta do que você falou. Então, eu até tenho clientes portugueses que moram em Portugal e me seguem, e é desesperador. Eu falo, Bruno, a gente não consegue, como é que eu faço? Eu falei, sinceramente, não sei, porque você precisa ter o teu win rate com uma odd média. Agora, eu com uma odd média com 30 ticks a menos, eu não sobreviveria. Não, esse volumar, se tiver um volume alto, esquece, né? O que tu deixa já, a diferença é muito grande, né? Eu ia até perguntar pro Rodrigo, porque eu tô há 3 anos na aposta, né? Nas apostas, e sempre fica aquele gostinho, vai sair agora, né? Aí se mistura com cassino, depois tira de cassino, junta. Então eu já tô aí há 3 anos e já teve tão perto, não sei se já teve tão perto assim para assinar, e o momento que tá agora, tá mais distante, ou tu acha que vai avançar? Agora estamos em junho de 2023 e a promessa do governo é que até o final desse mês sai. Só que essa promessa a gente escuta há muito tempo, né? Mas foi o que eu falei anteriormente. Tem essa medida provisória, que já tem uma minuta, a gente já teve acesso, todo mundo já leu. Tem essa história do projeto de lei, que está sendo feito até em paralelo com a CPI da manipulação dos resultados. Então, assim, as coisas estão avançando de fato, né? É um mercado bilionário, querendo ou não, e é um mercado que o governo não está colocando R$1 no bolso, o que não é justo, obviamente, né? Então, há uma necessidade mesmo de regulamentar, no sentido de que eles não vão mais aceitar que esse dinheiro vá todo para fora, né? E realmente está indo para fora.
Agora, se vai realmente sair agora, é outra história. Não, eu acho importante que tem que pagar imposto, não tem a menor dúvida. Agora é a forma como é que eles vão construir isso. Esse é um ponto. Né? Dentro dessa construção, Rodrigo, da regulamentação, tu acha necessária realmente desmistificar essa questão do apostador, da aposta esportiva com a questão de loteria, que é aquilo que tu fala bastante, realmente a loteria ali é uma questão de sorte, uma coisa que tu vai jogar, mas e da aposta esportiva é bem diferente. Seria importantíssimo, né? Você comentou da PL 442, que agora acho que é 2234 de 22, porque já atualizou. ela passou na Câmara dos Deputados, ela está no Senado. Então, para quem não sabe, esse projeto de lei visa legalizar cassino e outras verticais de jogos. Bingo. O que é, obviamente, uma necessidade. Não tem menor cabimento em 2023 Não tem. a gente viver num país onde... E aí que tá, não é nem que é proibido aqui. Querendo ou não, cassino é um mercado cinza. Porque a vedação que existe é a que existia das apostas esportivas. Ou seja, é a lei das contravenções penais, que é da década de 40, que proíbe o jogo em lugar físico. Né? Naquela época, muito focado no jogo do bicho, né? A ideia era realmente desde lá... Década de 40 não tinha nem TV a cores. Você imagina internet. Então, assim, não tem previsão legal que proíba o jogo online de cassino, assim como não havia das apostas. É mercado cinza. Então, assim, tá lá. Não vai deixar de existir, né? E por falar em CPI, fala um pouquinho, se eu sei que você foi convocado, fala um pouquinho, eu acho que isso vai ser até útil para nós, para nossa comunidade. Tá tendo essa CPI de manipulação dos resultados, aí a ABAESP, né, eu sou o presidente, Perfeito. Se fosse outro presidente seria outra pessoa, mas né, a instituição, né, foi convocada para participar. Num primeiro momento gerou uma certa estranheza, o que a gente tem a ver com esse assunto, né? Tudo bem que é manipulação de resultados e tem apostas envolvidas. Influencia a aposta. Mas depois que a gente teve acesso ao... esqueci o termo técnico, mas é o plano de trabalho da CPI, lá deixa muito claro que tem essa questão investigatória e punitiva, mas tem também essa parte propositiva e regulatória. Então, dessa CPI, eles querem extrair informações, conhecimento para poder regulamentar a atividade nessa história toda do projeto de lei. Eu acho isso muito benéfico para nós. E eu acho interessante deixar claro também, o Cláudio como jogador vai poder falar um pouquinho aqui, a audiência às vezes ela tem a ideia que a casa fatura com qualquer tipo de manipulação, pelo contrário, a casa na verdade ela é a maior prejudicada hoje em dia, quem se beneficia disso é o empresário, aquele contraventor que está ali realmente fazendo algo errado, juntamente com os jogadores que... Cláudio, pode comentar um pouquinho da tua época e coisa, não tinha muita internet, essas coisas dificilmente tu via, né, mas hoje por causa dessa globalização toda aí, acaba tendo esse tipo de coisa. Isso na tua época, enfim, é um assunto complicado, mas na tua época de futebol, como é que tu vê esse cenário hoje do jogador, de certa forma, dentro dessa CPI aí? Eu acho que o mais importante aqui, eu acho que quem fez cometeu esse crime, cometeu isso aí, tem que ser punido, né? Eu acho que eu tava vendo uma entrevista, não sei de quem que foi, acho que foi do Cicinho, que jogou no São Paulo, lateral, e falou assim, isso aí vai muito do caráter da pessoa. Pô, tu demora quase 10, 11 anos para ser jogador profissional, e aí quando tu atinge o sonho de ser jogador profissional, você vai se vender por causa de um cartão amarelo. O que eu não entendo, às vezes as pessoas tudo colocam no mesmo saco, né? O cara escorrega num jogo, entregou. Agora... Entendeu? Tomou começa um amarelo, a especulação. começa a especulação. Quente, né? Então, assim, eu acho que tem que ser punido, eu acho que não, independente do salário, se ganha 20 ou 30 mil reais ou se ganha 300, quantos querem ter uma chance de estar no profissional? Eu acho que só punindo vai dar um jeito nessa situação, porque é feio. Quando eu jogava, eu não vi nenhuma situação assim, da minha parte. Bom, mas é inadmissível ver um jogador colocar a bola para escanteio, ou ter que fazer um gol contra, ou tomar um cartão amarelo. É impressionante. E aproveitando a tua deixa, aí começam aqueles papagaios. Um deputado, eu esqueci o nome, senão eu falaria. O deputado já veio com uma proposta, ele é Tocantins, se não me engano. Qual é a dele? Então, eles querem atacar a consequência, não a causa. Qual é a consequência? Então, vamos acabar no Brasil com o mercado de escanteios, de cartões. Gente, o foco não é a consequência, é a causa. Senão, daqui a pouco não tem nada. Né? Eu acho que tem que punir. Eu acho que só punindo as pessoas vão ter responsabilidade, né? Porque cada um é responsável pelos seus atos, né? Eu não consigo entender
Como é que um jogador entra para tomar um cartão amarelo, tomar um vermelho ou fazer escanteios? Eu não consigo entender. O cara já ganha bem, claro que não são todos que estão naquela faixa ali de 2, 3%. Mas isso não é justificativo. Não né? é justificativa, por isso que eu falo, é muito do caráter. Poderiam Claro. vir falar comigo, Pitbull, faz um gol lá, ou bota... Eu não faria, porque eu acho que é do caráter. E quando a gente vê isso, a gente fica chateado, né? Porque as pessoas tendem a julgar que todos são iguais, né? E não são todos. A gente sabe que as apostas, os investimentos, dá para se fazer de uma forma séria, mas aí acontece um fato desse e as pessoas colocam tudo junto. Isso em casas de apostas de segundo escalão, porque as casas de apostas de primeiro escalão, e o Rodrigo pode até falar melhor com mais propriedade, eles têm todo um mecanismo que começou lá atrás, na época do tênis, que era mais fácil, quando eles começam a perceber que tem alguma movimentação estranha, fora do normal, da média, eles já suspendem aquele jogo. Ou seja, todo mundo vai perder. Não é isso? É. Existem empresas, né, que são especializadas nessa em questão de dados mesmo, de análise e de suspeitas. A própria gestão de risco, né? As empresas hoje, todo mundo tem um profissional que está ali atento a essa questão, né? Sem dúvida. Seria muito interessante que aqui no Brasil, mas enfim, que tivesse uma espécie de sistema de alerta para essas casas de apostas. Porque, convenhamos, você faz uma tripla, onde 2 das apostas são que o jogador X e o Y vão tomar um cartão amarelo no primeiro tempo. E a terceira aposta é que vai ter 5 escanteios. Então, assim, já é uma aposta inusitada, com uma cotação altíssima, né? E muitas vezes com o mesmo valor. É isso que a gente viu ali, né? Como que o modus operandi, né? Dessa quadrilha aí. Então, você imagina que se o cara faz essa aposta em 3, 4 casas diferentes, isso levanta uma bandeira, né? Falou, aqui aconteceu isso, daí o outro também. Então, assim, teria que ter uma maneira de centralizar um pouco essas informações para que todos ficassem de alerta, né? E a questão também da punição. A punição tem que ser severa. Exemplar. Acho que o exemplo que deixa, principalmente para a categoria de base, para o jogador que está surgindo e tal, uma punição severa para um jogador que está ali, eu acho que é legal a gente comentar aqui a questão dos clubes que se posicionaram muito bem, através todo clube que teve jogador, é lógico, deixou ali que o jogador se defendesse, enfim, que tivesse a parte, mas todos que foram envolvidos e comprovados, a grande maioria foi afastado. Então Foram acho que todos. Então acho que isso é importantíssimo, porque uma punição severa vai fazer com que toda essa molecada que está vindo da base, está jogando, saiba que aquilo ali não é o correto, por mais que tenha a questão do caráter e tudo, mas os jogadores às vezes vêm de uma formação que não tem uma boa instrução. Então essa base tem que aprender com isso, que realmente com uma punição severa e que realmente aquele ali não é o caminho, realmente acabar com isso, que eu acho que a punição faria esse trabalho. O Rodrigo tocou num ponto interessante, né? Eu acho que o alerta é porque, assim, fazer uma tripla com R$1, beleza. Agora, tu fazer tripla com odd de 300, 400 com R$500, 300 é que nem falou, separa em 5, 6 casas, olha o valor que dá. E não é qualquer aposta, né? Tipo, mais de 5 escanteios no primeiro tempo, que o jogador, vou dar um exemplo, hoje tu pega uma casa de aposta, até que nos patrocina a Pinnacle, sei lá, bota um jogador que dá cartão, não sei se tem esse mercado, vai te pagar 20, 23. Tu junta ali 3 jogos, te dá uma odd de 300. Tu colocar ali R$1.000, olha quanto é que vai te dar. Então, por isso que causa essa estranheza de fazer essas apostas aí. Eu tenho até um amigo meu que é preparador de goleiro de um time da segunda do Carioca. Diz que tinha jogadores lá que tinham combinado com os caras escanteios. Aí no primeiro tempo, uma média de escanteio de um jogo é 5, 6. No primeiro tempo tinha dado 10 escanteios. Que o número 10 do time dele estava toda hora recuando a bola para trás. Então é uma coisa que eu não consigo aceitar, porque vai muito do caráter e tem que ser punido. Eu já vi que alguns vão ser banidos, outros já estão suspensão, se não me engano, de 12 jogos, mas tem que ser banido, porque um cara que faz isso, ele, além de atrapalhar o sonho dele, atrapalha também o clube. O clube tá botando um jogador ele a jogar, e às vezes o clube precisa de um resultado e o jogador tá fazendo uma coisa contrária. Traz uma suspeição, infelizmente, a todo momento. Nós vimos aquele lance do Gabriel Menino, não foi o Gabriel Menino? Do Palmeiras? Isso, no que início ele errou, pronto, já estão achando, meu Deus do céu. Agora deu uma acalmada, ainda bem, porque é chato, né? E é muito ruim pro nosso meio, pra nossa comunidade, é terrível. Uma coisa que me incomoda também é chamar esses fraudadores de apostador, né? Porque, o cara não é apostador, o cara é bandido, né? E não é apostador, né? Outro assunto importante também, nós tivemos a participação agora minha, do Cláudio e também do Kleber, que é o nosso outro irmão também, que fala muito sobre o assunto.
palestrando no evento que foi agora o Bet Expo, a Sigma também, a feira que ocorreu. Rodrigo, falar um pouquinho mais, tu que já participou de muita feira nesse segmento, falar um pouco sobre esse evento, que é o maior hoje da América Latina, chamou muito a atenção, a gente até conversou lá no evento, a proporção que ganhou, né, cara, realmente o que tá o cenário hoje. Fala um pouquinho sobre o evento que nós tivemos presentes, conversamos bastante lá, desse aumento aí. Foi muito interessante, foi a terceira edição da BIS, dessa vez, além da Brazilian iGaming Summit, teve o Bet Expo e afiliados Latam. Então foram 3 feiras em num espaço gigantesco ali no Transamérica Expo e totalmente tomado. Então, nas edições anteriores, a BIS foi muito pequenininha, muito caseira, por assim dizer, as pessoas que você vê com mais frequência, pessoas novas querendo conhecer um pouco ali da indústria, mas dessa vez o que se viu foi algo de proporções gigantescas mesmo, muitos curiosos, interessados, muitos tipsters, né? Muitos novos influenciadores, muitos operadores também, muitas casas de apostas brasileiras, entre aspas, por assim dizer, casas novas que a gente nem conhece, mas com stands grandes. E então, assim, esse evento veio num momento muito peculiar que o Brasil vive, né? E numa proporção muito grande. E graças à Sigma, porque a Sigma é uma empresa já renomada aí no mundo nessa questão de eventos, né, de gambling, e se juntou à BIS e aí conseguiram aportar ali muito know-how, muito network, então isso fez com que a feira fosse ainda maior. Mas chamou atenção, né? Foi algo realmente grandioso, que mostra de maneira indiscutível como o mercado brasileiro ele existe, é forte. Cada vez mais forte, né? Cada vez mais forte. Mas muitos negócios, muitas coisas acontecendo, né? Eu trabalho na 8Room, que é uma empresa de marketing de afiliados, que também tem soluções de pagamentos através da VPAG. Então, também é graças à 8Room que eu tenho a oportunidade de frequentar essas feiras já há alguns anos. Já tive em Londres. E a gente hoje enxerga a BIS ali como uma mini ICE London, né? Foi é uma referência, né? Foi nessa proporção o negócio. E se um dia tivermos os cassinos legalizados, eu não sei se a gente não passa a ICE, viu? Porque, olha, foi um negócio muito grande. Né? Foi. Chamou a atenção a proporção e realmente a quantidade de casas que tinham, todo o mercado envolvido ali, realmente muita gente interessada. Cláudio, fala um pouquinho da palestra lá que tu palestrou, contando um pouquinho da tua história, da chuteira, as apostas. Como é que foi ver esse cenário crescendo? Tu que, conforme comentou, já está há 3 anos nesse cenário. Como é que é ver uma feira desse tamanho, poder palestrar lá? Agradecer também a participação nesse evento, né? Eu já tinha estado na ICE London. Eu falei com o Rodrigo, né? A ICE London é gigante, né? Se a gente for pegar as primeiras aqui no Brasil, acho que não tinha nem, sei lá, 6 ou 7 casas. Aí agora a gente vê esse crescimento, né? Foi legal passar um pouco da experiência, falar um pouco da nossa empresa, né? No evento, da chuteira para as apostas, passando um pouco da minha experiência, porque foi um meio que eu vi que eu poderia usar um pouco do meu tempo, foram quase 20 anos de carreira dentro do futebol para poder passar para as apostas, mas é que nem o Rodrigo falou, né? Tem que saber diferenciar e nem todo mundo quer ser apostador profissional, porque a gente tem uma barreira aqui no Brasil quando vai falar o que tu faz. Eu sou ex-jogador e agora eu trabalho com apostas. Os caras, sai daqui, tu vai dar golpe a alguém. As pessoas não entendem porque é muita propaganda enganosa. A gente vê muitas coisas erradas acontecendo. Esse negócio de ganhar dinheiro fácil, com múltiplas. Eu não vejo ninguém postando múltipla que dá errado. O cara faz 50 múltiplas erradas e a que dá certo posta. Ou e aí, no máximo ele posta aquela que ficou por uma. Que ficou por uma ou que é por um gol. Então, assim, a gente fica chateado porque dá para se fazer as coisas da melhor maneira, mas é que nem o Rodrigo falou, nem todo mundo está disposto. Quando a gente está falando de uma renda variável, não dá para chegar, eu vejo muita gente oferecendo serviços e falando que é renda garantida, que te garante 10%, que te garante 15%. A gente vê também que eu fico muito chateado. Eu vou sair do trabalho para viver das apostas. Não dá para tu viver das apostas, sendo que você tem a conta para pagar da luz, conta de cartão de crédito, conta de carro, de apartamento, numa renda variável, onde é normal, às vezes, você
que eu fico louco quando eu vejo propagandas, estou há 50 meses no positivo, estou há 10 anos no positivo, sendo que é normal você ter essa oscilação como tu tem em ações, como tu tem na criptomoeda, e a gente vê isso de uma forma negativa, porque querendo ou não querendo, hoje as pessoas vê as coisas, né? Tanto por Instagram, tanto por Facebook, e vê muita propaganda enganosa, e as pessoas acabam colocando. O que eu dou pro pessoal é um conselho que eu acho que é importante: não tire o dinheiro que você não pode gastar do leite dentro de casa para as apostas. É importante. Falando um pouco da história também, eu acho que foi importante tocar nesse assunto. A questão que tu fala sempre, e falou isso na palestra, eu tive presente, que é um diferencial tu ter sido um jogador, mas que isso não te dá a certeza que tu vai ser um bom apostador. Que realmente tu teve que buscar através de cursos, fazer essa parte toda do estudo, da parte teórica, para realmente aperfeiçoar esse teu conceito aí como apostador, mas que essas duas coisas, a sinergia dessas duas coisas, te tornam um bom apostador. Bruno, falando um pouquinho da tua história, Bruno, sei que tu é funcionário público, tu ainda vê do lado do apostador essa coisa do preconceito, de o cara poder às vezes comentar que é um apostador, o mercado Tem ter esse muito, preconceito? Tem muito por todo o contexto que o Cláudio nos passou. E eu sempre bato na mesma tecla. Nós precisamos da regulamentação. Tem muita gente do nosso lado que não entende. Não, porque eu vou pagar imposto. Sim, imposto, você tem que pagar imposto, você acorda, paga imposto. E as apostas esportivas, o investimento esportivo, faz parte do teu mundo real. Então você também tem que pagar imposto ali. Ponto. Não tem como escapar. Agora, a regulamentação vai trazer coisas positivas. Esse indivíduo que fala esse tipo de coisa, ele vai poder ser punido pela agência regulamentadora. Então você vai poder lá, vai ter um lugar para você poder reclamar do fulano de tal que está mentindo para a turma, para a galera. Mas não tem a menor dúvida. Infelizmente, não é só porque o Cláudio é jogador. A gente conversa, vai a um boteco, vai a um bar, conversa. O que você faz? Aí eu faço também investimento esportivo. Aí vem sempre aquele papinho. Já vem o preconceito. Já vem o preconceito e tal. Assim, a gente enfrenta, e olha que só estou há 5 anos, mas eu acho que a grande causa disso também é porque é tudo muito novo. Sem querer chamar o Rodrigo de velho, que ele não é velho, se duvidar é até mais novo do que eu, você está há 16 anos, você é dos mais antigos. Você conhece alguém com mais de 20 anos em apostas esportivas no Brasil? Não. A Inglaterra começou com essa brincadeira no século XVIII. Nós estamos falando de 1780, com corrida de galgo e depois corrida de cavalo. Século XVIII. Nós no século XXI, o Rodrigo com 16 anos, tem o Danilo com 20, eu acho que é 18, 17, mesma época que você. Deve ter um outro com 20, no máximo um com 25. É muito recente. Então, isso faz parte porque nós estamos no início ainda da conversa. Por isso, o Reino Unido não está à nossa frente por acaso. Ele está com 3 séculos à nossa frente de experiência. Não é? Por aí. E eu acho que uma grande coisa que nós não falamos na comunidade é sobre o tal do vício. Eu acho que esse é o grande problema. Que ninguém toca no assunto. E quando a gente toca, né? E quando a gente toca no assunto, e eu vejo isso lá no meu Instagram, é o post que tem menos like. As pessoas parecem que é um assunto tabu. E eu até faço uma meia-culpa, eu não falo tanto assim, eu tenho que falar mais, mas quando eu falo, não tem curtida, não tem comentário, não é? É um assunto que a própria regulamentação vai trazer também, pelo menos do texto, essa parte do texto inicial que foi a proposta, lá até eu gostei. Há coisas que eu gostei. Muitas pessoas falam assim, eu não gostei, você leu? Você tem que ler, porque a gente não pode ficar no raso, é o nosso futuro. Então a gente tem que se aprofundar, sim, para poder ter esse tipo de discussão, que infelizmente na internet a gente vê muito pouco. E é o grande objetivo aqui do podcast, né? É a gente conseguir discutir, debater no bom sentido, com educação, obviamente, mas cada um contra-argumentando, mas a gente tem que chegar do outro lado. Infelizmente, a gente fica só nos greens, não é isso? E aí traz o tal do preconceito. Rodrigo, como presidente aí da BAESP, Associação dos Apostadores, desses 16 anos de caminhada que tu tem aí, foi muito bem falado pelo Bruno, a questão realmente, a gente não consegue ter tanto engajamento quando o assunto é sério, tu quer realmente postar um trabalho, e a gente já comentou de outros influencers que fazem um mau trabalho hoje na mídia social, e é a questão do marketing digital, mas conseguem escalar muito mais, eles conseguem acessar muito mais com um conteúdo que não é a verdade. Olhando pelo lado do apostador, tu acha que tem um caminho que a gente pode ter um marketing mais consciente, uma coisa mais responsável nesse sentido? É difícil, né? Porque assim, por parte das casas de apostas,
o marketing que eles fazem geralmente está alinhado já com as boas práticas internacionais. Então, por mais que hoje a gente já veja na TV, seja onde for, né, essas propagandas, elas estão ok. Então, ok. Vai ter o CONAR aí em breve para eventualmente colocar o horário que isso aí vai poder ser veiculado, né, detalhes desse sentido. Obviamente, não estimular o jogo para menores de idade, coisas nessa linha. Agora, quando o assunto é marketing digital, aí não é só em relação às apostas esportivas, né? A gente vive hoje um mundo onde são criadas e utilizadas diversas técnicas para te vender alguma coisa. Seja um curso, um sistema, alguma coisa. Mas, de maneira geral, eles sempre estão te prometendo alguma maneira de você ganhar dinheiro, né? Tudo que é feito no marketing digital tem como fim você ganhar dinheiro. E nas apostas esportivas é um ambiente fértil, né? Porque aí você tem simplesmente a promessa de que em um jogo, um dia, uma semana, milionário. você vai ganhar grana, né? Se você ainda se vende como um tipster puta de um lucrativo, e aí você vai ter essa recorrência de ganhos. Mas é difícil, né? Porque como a gente vai fazer? Se a gente vai para a linha do não pode fazer isso, quem trabalha sério também não vai poder fazer, né, divulgação. Então, é uma linha tênue, né? Difícil, né? Difícil. Agora me diz uma coisa, Rodrigo, uma curiosidade que eu tenho. Você tem tempo para gerir isso tudo e você consegue ainda apostar? E se sim, quais são os mercados que você mais gosta? Quais são as ligas que você atua? É a Ponte Preta, né? Eu só perco, é só o coração. Não, você ganhou a primeira. Eu acho legal esse assunto porque, assim, eu nunca tive vergonha de falar que eu sou apostador recreativo. Eu gosto da adrenalina de apostar. Porque muitos, né, falam do profissionalismo, que tá tudo certo, mas eu entendo que 80% ou 90% dos apostadores são recreativos e tá tudo certo, né? Sim. É um entretenimento. Sim, eu poderia lançar um curso e vender, e falar sobre gestão de banca, mindset, Arrasta pra método. Eu conheço bastante, né? Mas eu tô lá assistindo o jogo, eu pego o celular e aposto sem gestão, sem nada. Eu ainda uso o NetTeller, por exemplo, eu tenho lá meus dólares e boto na hora aí na casa de aposta e pá, E vai. né? Mas eu tenho essa coisa, eu gosto da aposta, sabe? Adrenalina. Eu acho que comemora o green e chora no red. Eu mais choro do que comemoro, né? eu acho que o Rodrigo tocou num ponto muito interessante, né? Aquela adrenalina. As pessoas têm que saber separar. Ele sabe que ele gosta dessa adrenalina, mas é de forma recreativa. E o que tu tocou num assunto muito importante, o pessoal não admite que é viciado. E quando tu vai falar, eu fiz uma enquete, ninguém fala que é. Só que uma pessoa que faz 40, 50 apostas num dia tem que se preocupar, porque tu não vai ter tantas oportunidades assim no mercado. Não vai. E muita gente tu vê tirando dinheiro, perdendo dinheiro que não pode. Eu ali no meu direct eu tenho muitas mensagens de gente que separou de mulher, vendeu o carro, porque infelizmente acredita nesses golpes que tem aí. Então acho que isso é um tema que dá para ser tratado. Não, nós vamos explorar aqui muito, eu acho. Eu acho importante o que as casas têm feito, né? Hoje em dia, se tu pega, tem muita casa em relação ao jogo responsável, limitando conta, limite de horário. Eu acho que também ele tem uma preocupação, acho que pode ser mais, a gente tem que aproveitar a audiência para falar isso, mas eu acho que tem uma preocupação hoje das casas com esse jogo, com a questão do vício, e principalmente vindo para o Brasil, que aí entra na questão cultural também brasileira, a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que aproveitar esse momento da audiência para realmente falar dessa questão responsável. Realmente é assunto regulamentação, esse assunto é um assunto que teriam oportunidade para vários podcasts aqui, a gente já vem mais ou menos chegando ao fim. Agradecer a presença de todos mais uma vez aí, principalmente a nossa parceira Pinnacle, que está realmente aí patrocinando o podcast, uma grande parceria que a gente fechou. Pedir então, primeiramente para o Cláudio deixar uma mensagem de final aí de podcast para todo mundo. Agradecer a presença aí do nosso parceiro Rodrigão, né? Um cara que eu tenho um carinho especial. Obrigado por ter comparecido. A gente vai convidar eles outras vezes, porque nada melhor que trazer um cara que entende do assunto. Eu fico maluco quando eu vejo as entrevistas de pessoal que não sabe nada falando de regulamentação, falando disso. Então é importante trazer o Rodrigo para nos orientar que passo está. O Bruno é uma pessoa que eu tenho um carinho especial por ele aí, que está aí já no mundo das apostas também passando o seu conhecimento.
o Márcio aí que é o CEO aí da nossa equipe, dizer que a gente vai trazer mais convidados aí, que o BetBull Com certeza. cada vez vai trazendo mais assuntos, só não de apostas, também de futebol, também fazer um contexto geral para poder passar um pouco da experiência. É sempre bom ouvir os convidados, porque cada um tem um tema. Às vezes eu não vou concordar com o Rodrigo não vai concordar com o Bruno, mas o mais interessante é poder passar a visão, e o Rodrigo sabe da forma correta, que a gente vive num cenário aí das apostas, que é muita mentira, muita gente fazendo coisas que não se deve fazer, mas aquilo que eu falo, não tem coisa melhor que dormir, quando vai dormir com a cabeça tranquila, acordar aí nos lugares de cabeça erguida e saber que você está fazendo a coisa correta. Agradecer o Rodrigo aí e passar a palavra para ele. Você falou uma coisa que eu concordo muito, porque o que é o sucesso nas apostas? O que é você ter milhões ou centenas de milhares de seguidores, ganhar muita grana, vender o teu, seja lá o que for, né? Porque, beleza, se isso é o sucesso para você, maravilha. Eu tô há 15 anos, pode ter certeza, eu trabalho bastante. É trabalho de adulto, de homem, né? É uma atividade, é um setor e nada é fácil, entendeu? Nada é fácil, nada vem de graça. A feira que a gente estava falando anteriormente, por exemplo, é trabalho, é cansativo, é legal ir lá fazer uma story, alguma coisa assim, mas, não é fácil, né? Então, botar a cabeça no travesseiro de noite e saber que você faz as coisas certas. Lá no passado, lá no passado que eu digo é mais de 10 anos, eu realmente questionava o que eu estava fazendo, porque eu pensava, se eu trabalho com afiliação e eu ganhei uma comissão em cima do que o cara perdeu, eu não me sentia confortável. Mas aí eu parei para entender que não, na verdade, o ganhar ou perder, né, desse apostador não depende de mim. O que eu fiz foi somente apresentar uma casa de apostas e no método que a gente trabalha, a gente sempre oferece um benefício exclusivo, alguma coisa diferente. Então, ele teve um benefício real. Então, com o tempo você vai amadurecendo, vai entendendo, vai usando as boas práticas, né? Eu acho que isso é essencial e é por isso que a gente consegue adquirir uma respeitabilidade, as pessoas reconhecem, né, quando a pessoa trabalha sério. Então, isso aí vai diferenciando mesmo o pessoal lá que hoje tá aí, mas a gente não sabe o que vai ser amanhã, né? E aqueles que estão nessa indústria porque realmente gostam. Porque, verdade seja dita, é muito legal trabalhar na indústria do entretenimento, dos jogos, assim. É uma atividade muito diferente, muito criativa, permite, né, que você todo dia não sei, pense algo novo, então é muito legal. E gostei muito de participar aqui, bater esse papo. Muito obrigado de verdade pelo convite. A gente poderia ficar mais muito tempo falando, né? Acho que a regulamentação é um ponto principal, é importante falar. Cada vez mais as pessoas se interessam, eles entendem que isso vai impactar de um jeito ou de outro. Então, assim, não adianta falar, esse assunto é chato e eu não quero nem saber. Não, isso vai afetar todos que apostam, né? Então, tem essa questão. Mas é isso aí, muito obrigado. E sem falar também a questão da regulamentação, toda essa parte também, o que traz de benefício para o Brasil, né? Nós estamos falando de emprego, às vezes indiretamente não está vinculado ao apostador, mas está a oportunidade de um clube que é beneficiado, de um emprego. Então, o que isso vai trazer para o Brasil é muito importante. O mercado vai se beneficiar. O mercado se beneficia muito. Acho que o mais importante também, vocês comentam muito, eu que não sou apostador, mas acompanho muito o trabalho de todos aqui, veja aquela coisa do longo prazo. Nós estamos falando aqui do Rodrigo de 16 anos de trabalho. Então eu acho que esse trabalho que é mal feito, ele é um trabalho transitório, aquela coisa rotativa que o cara entra, vai lá, vende um produto, daqui a pouco ganha um dinheiro até com isso, mas não é o cara que se mantém no mercado. Hoje em dia são poucos os exemplos. A gente comentou aqui do Rodrigo, do próprio Danilo Pereira, Full Trader, essa turma toda que está há muito tempo. Então, acho que por si só, vocês sempre quando falam em aposta, vocês falam no longo prazo. E eu acho que realmente fazer esse trabalho sério é o que realmente dá esse longo prazo para se manter esse tempo todo no mercado, senão não estaria aí. Bruno, por gentileza, palavra final. Educação financeira é tudo. Educação financeira é tudo. Pensem nisso. Educação financeira não vai te levar ao vício. Prestem atenção. Fica para os próximos podcasts. Perfeito. Agradecer a presença de todos, então, aí. Esperem para o próximo BetBull. Agradecer demais aí a Pinnacle, nossa casa parceira. Forte abraço a todos e até o próximo. Valeu. Valeu. Valeu.